irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, tem alguém triste aqui no nosso meio? Tem não, né? Então glória a Deus por isso, porque Jesus, Ele é bom, amém? Amém. Sou grato mais uma vez a Deus por essa oportunidade. Irmãos, é uma oportunidade de ouro estar mencionando a palavra do Senhor. Sou grato pela vida dos meus irmãos que estão, do meu pastor. É minha irmã Rosana. Dá uma glória a Deus, minha irmã. Amém. Meus irmãos, abre sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Vou ser breve, irmãos, mas essa semana passada, se eu não me engano, eu mandei essa mensagem, eu mandei Zaqueu para o celular da minha esposa. Acho que ela pode confirmar isso. Ela botou umas perguntas, umas interrogações para mim. Mas estava eu trabalhando, pastor, e veio o nome de Zaqueu em minha mente. Zaqueu, eu falei, o que é que Deus quer falar comigo assim, Zaqueu? E para eu não esquecer, irmãos, que minha mente, cada dia que passa, está ficando mais um pouquinho de defeito. Eu fui e mandei a mensagem para ela. Mandei o nome Zaqueu para ela. E aí, quando foi ontem, o pastor falou, meu irmão, e aí? Eu falei, foi o que Deus me deu, é o que eu vou levar, né? Porque é assim que tem funcionado, irmão. Muitas das vezes Deus tenta falar conosco e nós não nos atentamos à voz do Espírito Santo. Às vezes Deus, Ele envia um propósito, uma palavra para nós, e nós corremos disso, pastor irmão, para buscar aquilo que nós queremos. E isso aconteceu algumas vezes comigo. Eu abri a Bíblia lá em Lucas, eu dizia, não, hoje eu quero ler Romanos. Aí eu abri a Bíblia em João, não, hoje eu quero ler Gênesis. Mas irmão, não é o que a gente quer, é o que Deus quer falar. E a gente precisa estar sensível à voz de Deus, amém? Lucas, capítulo de número 19, no seu versículo 1, que diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Versículo 3 diz assim: e procurava ver quem era Jesus, e não podia. Eu vou repetir: procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Versículo 4: e correndo adiante, vou repetir, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa. Eu vou repetir: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Versículo 6: e apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. Versículo 8: e levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens,
se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. A igreja pode dizer o versículo de número 9 e o versículo de número 10? Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Pode se assentar. Meus irmãos, as nossas Bíblias, ela é dividida por tema, e o tema aqui no versículo, no capítulo de número 9, vai falar Zaqueu, o publicano. Interessante é tentar entender quem era este homem publicano. Um homem que não era bem visto pelo aquele povo, um homem que era tido, e nós vamos ver isso mais para frente, como um homem pecador. O texto vai nos trazer que Jesus estava entrando em Jericó, e Zaqueu, que já tinha, irmão Asimir, ouvido falar de Jesus, de alguns feitos de Jesus, pois a própria Bíblia vai dizer que antes de chegar a este lugar, Jesus tinha curado um cego, ou seja, um cego de Jericó. Então nós vamos entender que este homem, um homem que tinha um status grande naquele lugar, um homem que era uma referência, né, para os publicanos ou para aquele povo, ele era um homem que não poderia fazer algumas artimanhas, algumas coisas acerca do Mestre Jesus. Todavia, nós precisamos entender que a palavra de Deus em Romanos, no seu capítulo 10, no versículo de número 17, ela vai dizer que a fé vem por ouvir e o ouvir da palavra. Então nós vamos entender que esta palavra, a qual a mesma vai dizer que não volta vazia, ela começou a trabalhar na vida de Zaqueu. Tanto é que a Bíblia, no seu versículo de número 3, vai dizer que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Então nós vamos entender que quando Zaqueu ficou sabendo que o mestre estava a passar por ali, ele disse: eu preciso, pastor Ivan, conhecer este Jesus. Eu preciso saber quem era, e saber quem era, irmãos, é muito interessante para nós, porque é algo mais profundo do que ouvir falar sobre quem, ou ouvir falar, irmã Ana Paula, sobre alguém. Não, Zaqueu vai despertar em seu coração a vontade, o desejo, pastor, de saber quem era Jesus, porque a Bíblia vai dizer no versículo 3, e buscava, ou e procurava, ou se interessava em saber quem era Jesus. E dentro de algumas lições que nós vamos aprender com este homem, com este publicano, com este homem que aqui ainda era um homem pecador, porque nós vamos ver mais para frente que depois Jesus o perdoa, depois Jesus o purifica, como fez comigo e como fez com você. Mas nós vamos ver que este homem, ele vai ensinar um grupo, pastor, que ao buscar o mestre precisa ter objetivo, ao buscar o mestre precisa ter interesse, irmão Asmini. Ao buscar o mestre, você precisa ter o porquê que você está indo, ou o porquê que você está vindo. E eu quero já estender nessa noite. Por que você veio aqui nessa noite? O que você veio buscar aqui nessa noite? Ei, eu vim te dizer nessa noite, se você veio buscar a Jesus, ele está
aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu me faço presente. Ele está aqui nessa noite. A Bíblia vai dizer que ele correu. E eu vim entender, jovem Douglas, aqui, que ele se esforçou. Ele estava tão empenhado em saber quem era Jesus, irmã Ana Paula, que a Bíblia vai dizer que ele correu. Mas ele correu aonde, irmã Lasmini? Ele correu à frente de uma multidão. Eu nem sei qual foi o percurso de Zaqueu, mas se Jesus vinha seguido por uma multidão, ele se esforçou bastante para passar na frente de todas essas pessoas, subirem em uma árvore para ver quem era Jesus. Meu irmão, quanto esforço deste homem. Um homem que até então, pastor, era um publicano. Era um homem indigno de ver quem era o mestre, de saber quem era o mestre. Era alguém que não era nem para se interessar pelo mestre, mas quando você ouve a palavra de Deus diz que a fé brota em seu coração. Interessante é nós vermos que quando ele sobe, irmãos, a gente tem o exemplo de Davi, um homem que está dançando na frente de um povo. Sabe por quê, pastor? Porque quando nós buscamos a Jesus, nós não nos importamos se as pessoas vão rir, Douglas, de nós, se as pessoas, irmã Ana Paula, vão fazer chacota de nós. Não, nós nos importamos com isso, irmã Lua. O que nós queremos, ou deveríamos querer, pastor Ivan, é adorar o mestre. Tem uma multidão caminhando com Jesus, tem uma multidão seguindo Jesus, mas não entenderam o porquê de Jesus estar naquele lugar, mas não entenderam, não absorveram o porquê de seguir a Jesus. Tanto é que quando Jesus olha para cima, Jesus não pede, porque Jesus não pede nada de ninguém, ele ordena e ele libera uma ordem para Zaqueu: Zaqueu, desce. Mas Jesus, ele vai além disso, irmão Asmini, ele vai dizer: desce depressa. E esse homem, Zaqueu, o publicano, ele obedece o mestre. E ele desce. E quando nós obedecemos a esta palavra, a Bíblia diz que Jesus agora avança e diz: hoje me convém repousar em tua casa, Zaqueu. Jesus está querendo entrar na casa de pessoas aqui, mas ele olha para que nós venhamos aprender com este homem que não esperou, antes correu, que não ficou prostrado, antes subiu em uma árvore, que não ficou, irmãos, esperando que Jesus chegasse até ele, mas que se esforçou para ver quem era ele. Jesus está caminhando com uma multidão de seguidores. Jesus está caminhando com uma multidão de pessoas que estão ali com ele sem entender o porquê. Tanto é que eles vão dizer: ele vai entrar na casa de um pecador. Mas Jesus veio para você por quê? Porque você é um pecador. Enquanto estiver batendo no peito, enquanto estiver se olhando, enquanto estiver dizendo: não, eu oro 10 vezes por dia, 2 vezes, eu jejuo, eu dou meu dízimo todo dia a ele, eu vim te dizer nessa noite: seja como Zaqueu, que quando ouviu falar do mestre, se humilhou diante do mestre.
que poderia ser dele dali em diante, não. Antes, ele confiou na palavra que liberta, na palavra que salva, na palavra que cura, na palavra que nos sustenta. O que temos para aprender com esse homem, Zaqueu, o publicano? A Bíblia vai dizer que ele, aquele que tem os olhos como chama de fogo, está de lá de cima olhando para aqueles que querem o adorar. Ele está olhando lá de cima, irmã Ana Paula, procurando aqueles que o desejam, pastor, em espírito e verdade. Não adianta fazer parte da multidão, tem que ter o entendimento de Zaqueu. Eu vou me esforçar para ver quem ele é, eu vou subir, eu vou correr, eu vou descer, eu vou obedecer, porque eu preciso conhecer quem ele é. Zaqueu desce depressa. Quantas pessoas estavam fazendo pedido a Jesus ali naquele momento? Quantas pessoas estavam ali com Jesus esperando, irmã Ana Paula, algo do mestre? Mas o mestre, ele vai dar algo a quem se esforçou para estar na presença dele. Talvez estamos andando como uma multidão. Talvez estamos seguindo uma cultura ou a cultura da multidão. Para mim basta estar ao lado dele. Para mim basta estar no meio dele. Para mim basta caminhar com ele. Ei, eu vim te dizer nessa noite, quem chamou a atenção de Jesus foi aquele que correu à frente, foi aquele que subiu a árvore, foi aquele que obedeceu a ele. Ah, Zaqueu, eu estou procurando verdadeiros adoradores e estou vendo em ti, Zaqueu, um verdadeiro adorador. Pega para nós, igreja. Hoje, não é amanhã, não é depois, não, pastor. Jesus diz: hoje me convém pousar em tua casa. Aí tem uma multidão de seguidores. Aí tem uma multidão de pessoas, pastor, que acreditam ser os donos da verdade. Aí tem uma multidão de pessoas se colocando acima do pecador Zaqueu. Veja, o primeiro pecado desses homens, eles estão murmurando. E se você pegar do início da Bíblia para cá, você vai ver que Deus odeia os murmuradores. Mas quando estamos caminhando sem entender o propósito, nós esquecemos o que está escrito. Nós esquecemos do que Ele gosta. Nós esquecemos do que Ele não gosta. Estão murmurando, estão reclamando, e são seguidores. Estão murmurando, estão reclamando, mas estão caminhando com Jesus, irmã Ana Paula. Estão murmurando, estão reclamando, estão dizendo: ele não vale nada. E Jesus, o mestre dos mestres, está dizendo: é hoje, Zaqueu, é hoje que me convém entrar na tua casa.
Aí nós vamos entender o que a palavra diz, que a fé vem por ouvir. Veja esse homem se enchendo, pastor, de fé. Porque a pessoa que tem fé é uma pessoa que espera no Senhor. A pessoa que tem fé é a pessoa que é transformada pela palavra de Deus. A pessoa que tem fé é a pessoa que é mudada. É a pessoa que passa, jovem Douglas, a andar na contramão deste mundo. Zaqueu. Agora, enquanto as pessoas estão apontando para ele, murmurando dele, ele está se transformando, ele está sendo transformado pela palavra. Aí eu vim te dizer nessa noite: está olhando para o que não deve, não está vendo o milagre de Deus. Está entrando em diálogo com a multidão e não está vendo que Jesus está transformando este homem. Ele é um pecador, olha, Douglas. Ele já tinha sido transformado. A mente dele já tinha sido transformada. Enquanto uma multidão estava com a mesma mente, a de Zaqueu já era a mente voltada para o céu. Olha o que ele vai dizer. Ah, Jesus. Não está nem preocupado com o que estão falando. Ah, Jesus. Eu vou dar metade do que eu tenho aos que servem, para quem é transformado, jovem Deus. O transformado é aquele que não apenas para de executar o errado, mas passa a fazer o que é certo. Ah, eu não faço mais isso. E o que está fazendo? Ah, eu não gosto mais disso. De que você gosta agora? Antes servia ao Deus da potestade, as potestades. Antes servia a um Deus que opera neste mundo e servia com alegria. Servia com disposição, com ânimo. Deixa que eu faço, deixa que eu vou. Não, é na madrugada, eu estou lá. Ah, não, de manhã cedo. Não, trabalhei a noite toda. Não, eu estou junto com você de manhã cedo. Agora, transformado em Cristo, eu não faço mais. Não, eu não vou mais. Ah, não, agora mais não. Parou de fazer as coisas. Vamos lá? A Bíblia diz que Zaqueu vai fazer o contrário do que ele fazia, porque foi transformado pela palavra. Zaqueu tomava o dinheiro, irmão, dos outros. Ele tirava dos outros, ele tirava. Mas quando transformado, ele não parou de tirar. Ele agora passou a dar. Eu dou, Senhor, metade dos meus bens. Transformado. Andando na contramão, não é prostrado, não é parado, é caminhando na contramão. Eu dou, eu não tiro mais, mas também não paro de fazer. Agora eu faço o contrário, e eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Transformado pela palavra. Foi assim com o apóstolo Paulo. Vamos ver, pastor? A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo era um homem que perseguia a igreja. Tanto é que Ananias, quando é enviado pelo Senhor, disse: meu Deus, não faz isso comigo. Esse homem ele tira a vida dos crentes. Não, Ananias, ele é precioso para mim.
parei, pastor, eu não faço mais isso. E um dia desse eu estava conversando, não sei se foi com o pastor, que segundo a Bíblia, nós estávamos mortos. O morto não fala, o morto não caminha, o morto não faz nada, mas nós fazíamos tudo. Morto, está lá. A Bíblia diz que Deus falou com Adão: ó, se comer vai morrer. E segundo a Bíblia, após comer o fruto, Adão morreu. Não fisicamente, mas para nós aprendermos nessa noite, sem Cristo nós não somos nada. Sem Cristo nós não existimos. Sem Cristo nós estamos mortos. Mas Cristo é vida. E em Cristo nós temos vida. Como é isso, irmão Maurício? Eu não sei. Então aquilo que você fazia, que você tinha disposição, eu vim te dizer nessa noite, aprenda com Zaqueu. Se você tinha disposição para caminhar uma légua neste mundo, tenha disposição para caminhar 2 em prol do reino. Ele te salvou. Quantas madrugadas, jovem Douglas, eu estava acordado, eu, o Nilson, minha esposa Marisa. Quantas das vezes a gente foi dormir 5 horas da manhã e 6 horas da manhã a gente estava de pé na porta do bar. Eu estava morto. Mas agora em Cristo, ô meu irmão, 9 horas, eu tenho que dormir, acaba, eu tenho que dormir. É só dormir com 9 horas. Rapaz, esse pastor não está me enchendo, não. Domingo, 9 horas da manhã, eu tenho que estar dormindo. Meu irmão, desperta, aprende com os amigos. Aprende com o apóstolo Paulo. Ei, eu não vou ficar prostrado não, eu vou caminhar agora na frente dessa igreja. Eu não persegui agora, quem quiser que persiga a mim. Porque agora eu não vou parar, eu vou andar na contramão deste mundo, porque em Cristo eu sou muito mais do que vencedor. Aí nós vamos aprender um pouquinho sobre a fé, porque a fé nos traz confiança em Cristo. Um homem conceituado, e quando a Bíblia fala que ele era muito rico, é porque ele era mais rico do que a maioria, ou seja, ele era rico dos ricos. Imagina agora você dizer assim: eu vou desfazer dos meus bens, eu vou deixar de fazer esse negócio aqui, porque eu vou ficar nas mãos do mestre. É ele que vai prover na minha vida. Se faltar o pão, a palavra dele diz que ele é o pão vivo. Se faltar água, a palavra dele diz que ele, meu Deus, irmão, Zaqueu, o publicano, o homem que as pessoas estão apontando dizendo é um pecador agora, é um homem transformado em Cristo. Talvez eu tenha errado o alvo, jovem Douglas, aí pelo caminho, defraudei alguém. Senhor, eu não vou deixar esse negócio falar não. Eu vou devolver 4 vezes o valor que eu defraudei alguém. E olha, irmão, se prestar atenção na Bíblia, ele nem disse que fez, ele disse se eu fiz. Isso é para nós aprender que temos certeza de algumas coisas que a gente fez. E aí, não é comigo, é assim, segura aí, foi o que Deus botou no meu coração lá, e eu estou lendo, então é para mim esse negócio. E aí a gente bota no mundo do esquecimento. Esse negócio falar. Irmão, mas não, muito chata, briguei, me chateei, não tenho nada contra ela lá eu cá, nem pedir perdão, vou pedir ela, nem precisa ver até mim, tá lá esse negócio. Zaqueu diz: não, se
se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes. Sabe o que é isso, irmão? Transformação. Sabe o que é isso, irmãos? É a pessoa que é tocada pelo Espírito Santo do Senhor. É a pessoa que entende o que é, irmã Lua, ter fé. Fé significa ter esperança. E eu vejo Zaqueu cheio de esperança. Diz assim: eu vou dar, porque eu sei que para mim ele não vai deixar faltar esperança. Zaqueu, o publicano, aquele que os discípulos estão chamando de pecador, queria que Jesus entrasse na casa dele. Veja bem, quando somos transformados, quando aceitamos e entendemos a palavra do Senhor, quando passamos porque Zaqueu agora é um praticante dessa palavra, e agora ele começa a praticar, pastor. Não me lembro onde está agora, mas o texto diz: não basta ser ouvinte da palavra, tem que ser praticante. Está onde, pastor? Tiago. Está em Tiago quanto? Que às vezes você entende que é o irmão Wilson que está trazendo o texto fora de contexto, ou está falando que não é verdade, mas é Tiago quanto, pastor? 1:22. Bota aí, Nicole. Tiago capítulo 1, versículo 22. E seres cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-os. Eu estou dizendo, não é a palavra. Precisamos praticar essa palavra como Zaqueu praticou. Zaqueu disse: não, eu vou ajudar os pobres. Não, Senhor, eu vou devolver a quem eu defraudei. Irmãos, a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela precisa fazer algo em nossas vidas. O que ela tem feito na sua vida, meu irmão? Faz uma retrospectiva da sua vida e agora diz assim: não, eu era assim, agora eu sou assim. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida. Tem alguém vivo aqui no nosso meio nessa noite? Foi porque ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ei, faça valer essa morte de Cristo. Eu ouvi isso aqui nessa igreja uma vez e eu não esqueço até hoje. Faça valer a morte daquele que desceu do céu, que sofreu em nosso lugar, que morreu a morte de cruz ao redor e ressuscitou ao terceiro dia. Ei, seja transformado pela palavra. Sabe o que acontece quando nós deixamos a palavra nos transformar? Versículo de número 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar aqueles que se haviam perdido. Zaqueu reconheceu que ele estava perdido, como uma multidão que estava perdida, caminhando com Jesus, mas ele reconheceu e disse: espera aí, eu preciso nascer de novo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu preciso praticar as coisas do céu, eu preciso ser verdadeiramente filho de Deus. Deixa essa palavra entrar no teu coração, meu irmão.
palavra entrar no teu coração, minha irmã, esta palavra transforma, pastor. Essa palavra restaura a força que você acha que não tem mais, ela restaura. Essa palavra, irmã Ana Paula, ela dá vida. Lázaro, sai para fora. Essa palavra, irmão, que Deus colocou no meu coração. Fica sobre os teus pés. Vem para cá, Sara. Zaqueu, o publicano, ouviu do mestre Jesus hoje. Em outras palavras, agora a salvação veio a esta casa. E eu quero crer, irmão, que essa palavra ela vai transformar as nossas vidas. Amém? Meu Deus. Oh, Jesus. Oh, Deus de glória. Oh, aleluia, Jesus. Meu Deus. Quem sabe ajuda? Muitos te louvam com
O profeta orou a Deus, abre os olhos, Senhor, para que ele veja. E eu quero orar nessa noite, Jesus, abre os olhos para que eles vejam, Pai, o teu agir em nosso meio. Faz a ver, Jesus. Reacende, Pai. Eu creio que Jesus está levantando essa. Ei, Senhor, te trouxe aqui nessa noite com um propósito de reacender a chama em teu coração. Meu Deus. Obrigado. Amém, meus irmãos? Tem alguém feliz ainda aqui no nosso meio? Sabe, irmãos? Diante de toda luta, de toda dificuldade, eu pedi uma coisa a Jesus: eu quero ser sempre dependente de ti, Senhor. Em vários momentos da minha vida eu pedi a Deus: Deus, nunca permita que eu faça ou que eu fale aquilo que eu quero. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque até hoje Ele tem me sustentado, pastor. Porque até hoje Ele tem feito de mim alguém obediente à sua palavra. Então, meu irmão, com a autoridade do Espírito Santo, eu quero te dizer nessa noite: Senhor nos trouxe aqui porque Ele queria trazer para nós essa palavra. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para que nós venhamos entender o que é servir a Cristo. Amém, meu pastor? Aleluia. Nutridos e alimentados por essa palavra. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus já Wilson. Essa palavra é tão maravilhosa. Você já está bem alimentado? Agora só reparta do pão de Cristo com os seus irmãos. Alimente outros. Fale de Jesus. Amém? A igreja precisa, mais do que nunca, matar a fome dos necessitados. De encontros estrangeiros, de encontros viúvas, nos alimentar. Lembre de uma palavra como essa. Amém? Deus o abençoe. Uma Rosângela, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus possa abençoar cada um de vocês. E uma noite muito abençoada. Sexta-feira, se Deus quiser, nós estamos aqui às 19h30 mais uma vez. Abençoe com a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós. E juntamente nós dizemos: Amém. Maranata! Salve o Senhor, com a paz de Jesus. Uma noite maravilhosa em nome de Jesus. Glória.